Barroso que quebrou o sigilo dele. O ministro manda apurar como a quebra de sigilo vazou. No despacho, ele observa que a defesa do presidente teve acesso até a números de autuações absolutamente sigilosos na investigação contra o próprio Temer. Uma pesquisa com 20 mil pessoas de 27 países indica os maiores problemas que as mulheres enfrentam. Motoristas levam para as estradas o hábito urbano de usar o celular enquanto dirigem. A ONU denuncia violações de direitos humanos na guerra civil na Síria. O ditador norte-coreano surpreende o mundo. Diz que aceita negociar com os americanos o fim do programa nuclear. A partir de agora, no Jornal Nacional. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que o sigilo bancário dele está disponível e que o ex-assessor não tem nada a esconder. A defesa de José Yunes disse que ele nunca atuou em tema relacionado a serviço portuário e que desconhece qualquer irregularidade no setor. Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com a defesa do coronel João Batista Lima Filho. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou agora à noite que seja apurado como vazou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. No despacho, Barroso ressalva que o objetivo não é punir a imprensa, mas sim o vazador. Ele também observa que a defesa do presidente teve acesso até a números de autuações absolutamente sigilosos da investigação. Vamos ao vivo a Brasília, vamos conversar com a repórter Camila Bonfim. Ela acompanha o assunto e tem mais informações para a gente. Boa noite, Camila. Boa noite para você, Renata Bonner. Boa noite a todos. Olha, essa decisão saiu, como você disse, há pouco, no início da noite, uma decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do Supremo Tribunal Federal. E nessa decisão, esse despacho não tem como objetivo investigar um vazamento especificamente para o presidente ou para a imprensa. E sim, o objetivo é investigar o vazamento de uma maneira geral. E aí, nessa decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso diz o seguinte: verifico que a petição apresentada pela ilustre defesa do excelentíssimo senhor presidente da República revela conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos. Barroso já havia determinado a investigação de vazamentos neste inquérito. Foi lá no dia 27 de fevereiro, quando foi noticiada a informação de que havia uma divergência entre a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal sobre a necessidade de quebrar o sigilo do presidente. A Polícia Federal concordava com a quebra e a Procuradoria não. E aí, nesse mesmo despacho do dia 27 de fevereiro, o ministro Barroso já falava textualmente que a Constituição garante a preservação do sigilo da fonte. Por isso, então, o objetivo não é apurar o vazamento. Na verdade, o objetivo é apurar o vazamento, mas não é punir a imprensa, mas o vazador. Renata Bonner. Obrigada, Camila. O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, e o ex-governador Siqueira Campos, do DEM, prestaram depoimento numa operação da Polícia Federal que apura fraudes na construção de pontes e de rodovias. O governador Marcelo Miranda, do MDB, prestou depoimento por 3 horas. O ex-governador Siqueira Campos, do DEM, também depôs e saiu sem falar com os jornalistas. Eles e mais 29 pessoas foram intimadas pela Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em 4 estados e no Distrito Federal. A ação é um desdobramento de uma investigação do Ministério Público do Estado. Promotores denunciaram um suposto esquema com a participação de políticos, empresas e servidores para o superfaturamento da construção de pontes e rodovias no Tocantins. Segundo a Polícia Federal, algumas obras foram pagas e nem saíram do papel. As obras foram executadas de 1998 a 2016 e custaram cerca de R$1,5 bilhão de reais. A Polícia Federal estima que 400 milhões foram desviados. As irregularidades teriam acontecido ainda nos pagamentos de aditivos, uma espécie de atualização dos contratos, que foram calculados em dólares. Na época, o governo atribuiu o uso do dólar, afirmando que a maior parte do material era importada da Itália, o que a Polícia Federal está investigando. O que se questiona aqui é o fato de os dirigentes terem percebido que era um contrato que era prejudicial aos cofres do Estado e mesmo assim continuaram no pagamento. O ex-governador Siqueira Campos disse que jamais foi gestor de contratos ou responsável por aspectos técnicos de obras e que está à disposição da Justiça. O governador Marcelo Miranda afirmou que está tranquilo e que vai continuar colaborando com as investigações.
A Justiça de Mato Grosso condenou o ex-deputado estadual José Geraldo Riva, sem partido, a 26 anos de prisão. O Ministério Público acusou José Riva de comandar fraudes em licitações da Assembleia Legislativa com a participação da mulher dele e mais 13 pessoas. O ex-deputado também foi condenado a devolver 37 milhões de reais ao Estado. A defesa de José Riva afirmou que vai recorrer. Você vai ver a seguir o maior problema das mulheres numa pesquisa em 27 países. Motoristas levam para as estradas o hábito urbano de usar o celular enquanto dirigem. Uma pesquisa realizada em 27 países perguntou a quase 20 mil pessoas qual é o problema mais importante enfrentado pelas mulheres. O Jornal Nacional teve acesso em primeira mão ao resultado desse estudo. Ela é uma de 3 gerações de uma mesma família, marcada por agressões cometidas por homens. A mãe apanhava do companheiro e ela acabou vítima de abusos sexuais do padrasto. Eu pensava, eu sou culpada, porque eu estou engordando, criando corpo, por estar chamando atenção. Eu levei a vida inteira querendo contar para as pessoas da minha família. Ela se casou, mas logo veio a primeira agressão do marido e, junto com ela, o divórcio. Mas não impediu que a filha se envolvesse numa relação abusiva. Várias situações de violência psicológica e ela não queria que falasse para ninguém. O sentimento de culpa é muito grande. Se tiver que apontar uma entre as tantas dificuldades que as brasileiras vivem, essa mulher certamente dirá que é a violência. Essa foi a resposta de várias outras e também de homens que participaram de uma pesquisa sobre os maiores problemas enfrentados pelas mulheres no mundo. Mulheres e homens de 27 países responderam que o problema mais importante enfrentado pelas mulheres é assédio sexual, seguido por violência sexual e violência física. Aqui no Brasil, o que aparece no topo do ranking é violência sexual, depois assédio e violência física. E chamou a atenção na pesquisa o fato de que a percepção desse tipo de violência é até maior do que os números oficiais. Entrevistados brasileiros disseram que acham que 55% das mulheres do país já foram vítimas de violência por um companheiro. Mas, segundo a pesquisa, a estatística é de 31%. O que a gente vê é que, por mais que exista a Lei Maria da Penha, né, um certo estímulo para que a mulher relate a sua violência, a gente sabe que as mulheres que realmente vão até uma delegacia relatar não são todas. Então, realmente, esse dado real ele pode também estar abaixo da realidade. A nossa lei é muito boa. Então, o equipamento público ele tem que se preparar melhor, a gente tem que ter mais casas de atendimento, acolher essas mulheres. As próprias mulheres têm que sentir a confiança necessária, têm que ter o conhecimento da lei. Então, são vários fatores. O João dirige uma ONG que já atendeu 80 mil vítimas de violência, entre elas a mulher que ouvimos nessa reportagem. Hoje, ela incentiva outras mulheres a romper o silêncio. Falar é bom, porque eu fiquei todos esses anos sem falar. É hora de ir ao vivo para São Paulo para saber a previsão do tempo. A gente acha que não avisou ainda. A Maria Júlia Coutinho está com conjuntivite, né, Renata? A gente não tocou nesse tema ainda aqui, mas assim, é uma satisfação que damos a você, público, e um agradecimento que fazemos todos os dias renovadamente a Eliana Marques, que está nos ajudando aqui com a previsão do tempo toda noite, né, Eliana? Boa noite para você. É isso aí, Bonner, boa noite para você, boa noite para Renata, boa noite a todos. Bom, olha, a gente vai falar do padrão verão que está todo vapor. As imagens de satélite mostram para a gente muitas nuvens carregadas, cobrindo quase todo o Brasil e ainda agora. Amanhã, onde a chuva deve pegar mais forte, é entre essas regiões aqui, olha, desde o litoral norte de São Paulo, passando pela zona da Mata Mineira, indo até o litoral sul da Bahia. Por aí tem cidades que podem registrar grandes volumes de chuva. Belo Horizonte também está na rota dos temporais, principalmente a partir da tarde, quando o calorão estiver batendo na casa desses 30 graus aqui. Goiânia, São Luís, Rio Branco vão ficar muito abafadas também e é aí que mora o risco da chuvarada cair com gosto. Em Goiânia, a partir da tarde, agora em São Luís e em Rio Branco já pode chover nos 3 períodos do dia. Bonner. Você veio falar só de chuva hoje, Eliana Marques? Só tem chuva nessa previsão até agora?
Em quase todo o Brasil, mas tem algumas áreas com sol, aí a gente fala de onde o tempo vai ficar firme o dia todo, sem nadinha de chuva, nessas 3 áreas aqui, olha, entre Roraima e o Amapá, também no litoral da Paraíba, de Pernambuco e aqui, oeste do estado de São Paulo, centro-oeste do Paraná, grande parte aqui de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Florianópolis já pode chover, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, mas é pouca chuva em todas essas capitais aqui. Em São Paulo é que não se descarta alguma pancada de chuva mais forte. E todas elas vão ficar muito quentes de novo. Olha só, no Rio de Janeiro, máxima de 32 graus, aqui em São Paulo, 29, em Florianópolis, 28 graus. Bom, estão faltando 15 dias para o verão terminar. No outono a gente vai começar a falar com mais frequência de nevoeiro. Hoje já teve no Aeroporto Internacional Afonso Pena, no Paraná. E amanhã pode ter de novo nessa área destacada aqui, inclusive em Porto Alegre e também em Foz do Iguaçu. E até o fim do verão vai ter pouca chuva na região sul, também aqui em São Paulo, em grande parte do Nordeste. Agora, em compensação, a chuvarada vai se concentrar nessas áreas em rosa. Olha, região norte, principalmente sul da Amazônia, Nordeste, principalmente Bahia, Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás, e no Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Todos esses estados aí estão no caminho das águas de março. Bonner. Muito obrigado, Eliana, mais uma vez. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. 2 pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um caminhão hoje de manhã em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. O caminhão betoneira tombou e atingiu a lateral do ônibus. Um passageiro morreu na hora. O motorista do ônibus foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu. O do caminhão e mais 31 pessoas ficaram feridos. Um hábito muito perigoso dos motoristas nas nossas cidades está provocando acidentes também nas estradas brasileiras. Um motorista de ônibus dividido entre dirigir e usar o celular. O motorista transportava 37 passageiros na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. No interior de Goiás, esse outro motorista de ônibus de viagem tira as 2 mãos do volante por 6 segundos para digitar. Nas estradas brasileiras, motoristas não largam mais o aparelho. Entre o vai e vem, conversam enquanto dirigem. A gente vê demais isso aí, o cara não presta atenção, não dá seta, é muito arriscado. Este motoqueiro usa o celular entre as pernas enquanto pilota. E este outro parecia fazer uma selfie ou estava checando uma mensagem. Na BR-153, no Tocantins, 3 mulheres morreram ao bater o carro num caminhão. Momentos antes da batida, uma das passageiras do carro gravou um vídeo. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que a motorista tenha se distraído, perdido o controle e invadido a pista contrária. Ali na estrada, os veículos desenvolvem uma velocidade maior que na cidade. E isso deixa o celular ainda mais perigoso. Uma pesquisa feita com motoristas brasileiros mostrou que metade admite usar o celular enquanto dirige. Entre as principais desculpas estão aplicativos de música e localização e ligações telefônicas urgentes. Situações que só deveriam acontecer com o carro assim, parado. 4 segundos ele faz 100 metros. Ou seja, é impossível ele estar observando o que nesses 4 segundos de distração tinha na sua frente lá 100 metros depois. A atitude é considerada infração gravíssima. A multa é de R$300 e 7 pontos na carteira. Ano passado, o Brasil registrou mais de 660 mil multas de motoristas que dirigem falando ou mexendo no celular nas cidades e rodovias. Para ser condutor seguro, você tem que viver o contexto da condução. Olhar para frente, ter uma direção defensiva nos veículos que estão à sua volta. Quando a pessoa se distrai com outro contexto, com outra contextualização, ele perde os reflexos da condução segura. A seguir, o ditador norte-coreano diz que aceita discutir com os Estados Unidos o fim do programa nuclear. A ONU denuncia violações dos direitos humanos na guerra civil da Síria. O ditador norte-coreano Kim Jong-un surpreendeu o mundo e disse que aceita negociar com os Estados Unidos o fim do programa nuclear.
O ditador sorridente pouco lembra o homem que mandou matar o próprio tio, tortura opositores e assustou o mundo em 2017 com mais de 20 lançamentos de mísseis. Pois foi assim que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu a delegação sul-coreana na visita a Pyongyang. A esposa participou do banquete, mais um gesto de aproximação. A TV norte-coreana anunciou com a pompa de sempre que um acordo havia sido alcançado, mas só no retorno da delegação à Coreia do Sul nesta terça é que o mundo ficou sabendo do que se tratava. Os líderes das duas Coreias vão se encontrar na região de fronteira no próximo mês de abril. Além disso, os norte-coreanos concordaram em conversar com os Estados Unidos sobre a desativação do arsenal nuclear. E não é tudo. Enquanto essas negociações estiverem ocorrendo, Pyongyang promete não realizar qualquer teste de mísseis ou de bomba atômica. São avanços incontestáveis. Faz 10 anos que líderes das duas Coreias não se reúnem. E no fim de semana, a Coreia do Norte havia descartado conversar sobre desarmamento com os americanos. Os sul-coreanos acham que a diplomacia está funcionando, mas são precavidos. Em 2003, a Coreia do Norte anunciou que abandonaria o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, prometendo que seria apenas para a produção de energia. Desde então, já testou 6 bombas atômicas. Hoje, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o exército precisa continuar focado na defesa. Ele conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou os esforços de todas as partes e disse acreditar que a disposição da Coreia do Norte para negociar é sincera, mas não quis responder se vai impor condições para começar a conversa. O governo britânico ameaçou adotar sanções contra a Rússia se o país estiver envolvido com o suposto envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra. As câmeras de segurança flagraram os últimos passos do ex-espião. Sergei Skripal e a filha saíram de um restaurante e minutos depois desmaiaram num parque. O rapaz que ligou para o serviço de emergência viu os dois pálidos, rígidos e com espuma saindo pelas bocas. Pai e filha foram internados em estado crítico. A emergência inteira foi isolada quando descobriram que ele era um ex-espião. O antigo coronel do serviço secreto soviético era um agente duplo. A inteligência russa botou as mãos em Sergei em 2004, ao descobrir que ele vendia informações confidenciais. O julgamento sentenciou o ex-agente a 13 anos de prisão. Mas em 2010 ele foi liberado numa troca de espiões com os Estados Unidos. Sergei se refugiou no Reino Unido e vivia de forma discreta. A polícia suspeita de uma substância tóxica. Cada lugar por onde ele passou foi fechado. Os investigadores usaram roupas especiais e, mesmo assim, 2 deles chegaram a ser internados com mal-estar. O Reino Unido compara esse caso ao de outro ex-espião russo. Em 2006, Alexander Litvinenko bebeu um chá envenenado com material radioativo aqui nesse hotel em Londres. Ele era um crítico severo do governo Vladimir Putin. Litvinenko definhou num hospital em Londres e morreu. Uma investigação britânica apontou que ele foi assassinado, provavelmente com a aprovação do presidente russo. A Rússia negou as acusações da época e as de agora. O porta-voz do Kremlin falou hoje que a notícia é trágica. O chefe da diplomacia britânica ameaçou tomar providências sérias se o envolvimento russo for comprovado. Boris Johnson disse que o governo pode até boicotar a Copa do Mundo. As Nações Unidas lançaram hoje um relatório sobre violações graves dos direitos humanos cometidas na guerra civil da Síria. O choro é de uma criança. Ela foi resgatada com vida. Outras 4 não sobreviveram. Ao todo, 14 pessoas morreram hoje em Guta, nos arredores de Damasco. A Rússia, a principal aliada do regime sírio, prometeu deixar uma passagem segura para os rebeldes saírem da região, com suas famílias e até mesmo com suas armas pessoais. Só não disse para onde eles seriam levados. O objetivo é que o governo de Bashar al-Assad retome o controle do último grande reduto da oposição, perto da capital. A comissão da ONU que investiga os crimes na Síria alertou que a violência no país, em vez de diminuir, como se chegou a acreditar, voltou a aumentar. O relatório divulgado em Genebra, aqui na Suíça, destacou violações cometidas por todas as partes envolvidas no conflito.
A comissão criticou a Rússia pela morte de 84 civis num ataque a um mercado e a coalizão liderada pelos Estados Unidos por ter matado 150 civis que estavam numa escola. Acusou também as forças do governo de continuarem a lançar armas químicas e os rebeldes de usarem civis como escudos humanos. Numa entrevista pela internet, o presidente da Comissão Independente da ONU foi claro. Tem detidos, tem desaparecidos, quer dizer, não há só um lado do bem, não. Estão todos mancomunados em praticar violações contra a população civil na Síria, tanto da parte do governo como dos grupos rebeldes e terroristas. Um avião russo caiu hoje perto da cidade síria de Latáquia. As 39 pessoas a bordo morreram. O Ministério da Defesa da Rússia informou que todas as possibilidades para o desastre estão sendo consideradas. Mais 5 pessoas morreram hoje na região de Guta, elevando o total de mortos para 19. Pai e filha foram internados em estado crítico. A emergência inteira foi isolada quando descobriram que ele era um ex-espião. O antigo coronel do Serviço Secreto Soviético era um agente duplo. A inteligência russa botou as mãos em Sergei em 2004, ao descobrir que ele vendia informações confidenciais. Um julgamento sentenciou o ex-agente a 13 anos de prisão. Mas em 2010 ele foi liberado numa troca de espiões com os Estados Unidos. Sergei se refugiou no Reino Unido e vivia de forma discreta. A polícia suspeita de uma substância tóxica. Cada lugar por onde ele passou foi fechado. Os investigadores usaram roupas especiais e, mesmo assim, 2 deles chegaram a ser internados com mal-estar. O Reino Unido compara esse caso ao de outro ex-espião russo. Em 2006, Alexander Litvinenko bebeu um chá envenenado com material radioativo aqui nesse hotel em Londres. Ele era um crítico severo do governo Vladimir Putin. Litvinenko definhou num hospital em Londres e morreu. Uma investigação britânica apontou que ele foi assassinado, provavelmente com a aprovação do presidente russo. A Rússia negou as acusações da época e as de agora. O porta-voz do Kremlin falou hoje que a notícia é trágica. O chefe da diplomacia britânica ameaçou tomar providências sérias se o envolvimento russo for comprovado. Boris Johnson disse que o governo pode até boicotar a Copa do Mundo. As Nações Unidas lançaram hoje um relatório sobre violações graves dos direitos humanos cometidas na Guerra Civil da Síria. O choro é de uma criança. Ela foi resgatada com vida. Outras 4 não sobreviveram. Ao todo, 14 pessoas morreram hoje em Guta, nos arredores de Damasco. A Rússia, a principal aliada do regime sírio, prometeu deixar uma passagem segura para os rebeldes saírem da região, com suas famílias e até mesmo com suas armas pessoais. Só não disse para onde eles seriam levados. O objetivo é que o governo de Bashar al-Assad retome o controle do último grande reduto da oposição, perto da capital. A comissão da ONU que investiga os crimes na Síria alertou que a violência no país, em vez de diminuir, como se chegou a acreditar, voltou a aumentar. O relatório divulgado em Genebra, aqui na Suíça, destacou violações cometidas por todas as partes envolvidas no conflito. A comissão criticou a Rússia pela morte de 84 civis num ataque a um mercado e a coalizão liderada pelos Estados Unidos por ter matado 150 civis que estavam numa escola. Acusou também as forças do governo de continuarem a lançar armas químicas e os rebeldes de usarem civis como escudos humanos. Numa entrevista pela internet. Ele perde os reflexos da condução segura. A seguir, o ditador norte-coreano diz que aceita discutir com os Estados Unidos o fim do programa nuclear. A ONU denuncia violações dos direitos humanos na Guerra Civil da Síria. O ditador norte-coreano Kim Jong-un surpreendeu o mundo e disse que aceita negociar com os Estados Unidos o fim do programa nuclear.
O ditador sorridente pouco lembra o homem que mandou matar o próprio tio, tortura opositores e assustou o mundo em 2017 com mais de 20 lançamentos de mísseis. Pois foi assim que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu a delegação sul-coreana na visita a Pyongyang. A esposa participou do banquete, mais um gesto de aproximação. A TV norte-coreana anunciou com a pompa de sempre que um acordo havia sido alcançado, mas só no retorno da delegação à Coreia do Sul nesta terça é que o mundo ficou sabendo do que se tratava. Os líderes das duas Coreias vão se encontrar na região de fronteira no próximo mês de abril. Além disso, os norte-coreanos concordaram em conversar com os Estados Unidos sobre a desativação do arsenal nuclear. E não é tudo. Enquanto essas negociações estiverem ocorrendo, Pyongyang promete não realizar qualquer teste de mísseis ou de bomba atômica. São avanços incontestáveis. Faz 10 anos que líderes das duas Coreias não se reúnem. E no fim de semana, a Coreia do Norte havia descartado conversar sobre desarmamento com os americanos. Os sul-coreanos acham que a diplomacia está funcionando, mas são precavidos. Em 2003, a Coreia do Norte anunciou que abandonaria o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, prometendo que seria apenas para a produção de energia. Desde então, já testou 6 bombas atômicas. Hoje, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o exército precisa continuar focado na defesa. Ele conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou os esforços de todas as partes e disse acreditar que a disposição da Coreia do Norte para negociar é sincera, mas não quis responder se vai impor condições para começar a conversa. O governo britânico ameaçou adotar sanções contra a Rússia se o país estiver envolvido com o suposto envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra. As câmeras de segurança flagraram os últimos passos do ex-espião. Sergei Skripal e a filha saíram de um restaurante e minutos depois desmaiaram num parque. O rapaz que ligou para o serviço de emergência viu os dois pálidos, rígidos e com espuma saindo pelas bocas. Pai e filha foram internados em estado crítico. A emergência inteira foi isolada quando descobriram que ele morreu na hora. O motorista do ônibus foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu. O do caminhão e mais 31 pessoas ficaram feridos. Um hábito muito perigoso dos motoristas nas nossas cidades está provocando acidentes também nas estradas brasileiras. Um motorista de ônibus dividido entre dirigir e usar o celular. O motorista transportava 37 passageiros na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. No interior de Goiás, esse outro motorista de ônibus de viagem tira as duas mãos do volante por 6 segundos para digitar. Nas estradas brasileiras, motoristas não largam mais o aparelho. Entre o vai e vem, conversam enquanto dirigem. A gente vê demais isso aí. O cara não presta atenção, não dá seta, é muito arriscado. Este motoqueiro usa o celular entre as pernas enquanto pilota. E este outro parecia fazer uma selfie ou estava checando uma mensagem. Na BR-153, no Tocantins, 3 mulheres morreram ao bater o carro num caminhão. Momentos antes da batida, uma das passageiras do carro gravou um vídeo. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que a motorista tenha se distraído, perdido o controle e invadido a pista contrária. Ali na estrada, os veículos desenvolvem uma velocidade maior que na cidade. E isso deixa o celular ainda mais perigoso. Uma pesquisa feita com motoristas brasileiros mostrou que metade admite usar o celular enquanto dirige. Entre as principais desculpas estão aplicativos de música e localização e ligações telefônicas urgentes. Situações que só deveriam acontecer com o carro assim, parado. 4 segundos ele faz 100 metros. Ou seja, é impossível ele estar observando o que nesses 4 segundos de distração tinha na sua frente lá 100 metros depois. A atitude é considerada infração gravíssima. A multa é de R$300 e 7 pontos na carteira. Ano passado, o Brasil registrou mais de 660 mil multas de motoristas que dirigem falando ou mexendo no celular nas cidades e rodovias. Para ser condutor seguro, você tem que viver o contexto da condução. Olhar para frente, ter uma direção defensiva nos veículos que estão à sua volta. Quando a pessoa se distrai com outro contexto, com outra contextualização, ele perde os reflexos da condução segura.
A seguir, o ditador norte-coreano diz que aceita discutir com os Estados Unidos o fim do programa nuclear. A ONU denuncia violações dos direitos humanos na guerra civil da Síria. O ditador norte-coreano Kim Jong-un surpreendeu o mundo e disse que aceita negociar com os Estados Unidos o fim do programa nuclear. O ditador sorridente pouco lembra o homem que mandou uma fronteira no próximo mês de abril. Além disso, os norte-coreanos concordaram em conversar com os Estados Unidos sobre a desativação do arsenal nuclear. E não é tudo. Enquanto essas negociações estiverem ocorrendo, Pyongyang promete não realizar qualquer teste de mísseis ou de bomba atômica. São avanços incontestáveis. Faz 10 anos que líderes das duas Coreias não se reúnem. E no fim de semana, a Coreia do Norte havia descartado conversar sobre desarmamento com os americanos. Os sul-coreanos acham que a diplomacia está funcionando, mas são precavidos. Em 2003, a Coreia do Norte anunciou que abandonaria o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, prometendo que seria apenas para a produção de energia. Desde então, já testou 6 bombas atômicas. Hoje, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que o exército precisa continuar focado na defesa. Ele conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump elogiou os esforços de todas as partes e disse acreditar que a disposição da Coreia do Norte para negociar é sincera, mas não quis responder se vai impor condições para começar a conversa. O governo britânico ameaçou adotar sanções contra a Rússia se o país estiver envolvido com o suposto envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra. As câmeras de segurança flagraram os últimos passos do ex-espião. Sergei Skripal e a filha saíram de um restaurante e minutos depois desmaiaram num parque. O rapaz que ligou para o serviço de emergência viu os dois pálidos, rígidos e com espuma saindo pelas bocas. Pai e filha foram internados em estado crítico. A emergência inteira foi isolada quando descobriram que ele era um ex-espião. O antigo coronel do serviço secreto soviético era um agente duplo. A inteligência russa botou as mãos em Sergei em 2004, ao descobrir que ele vendia informações confidenciais. Um julgamento sentenciou o ex-agente a 13 anos de prisão. Mas em 2010 ele foi liberado numa troca de espiões com os Estados Unidos. Sergei se refugiou no Reino Unido e vivia de forma discreta. A polícia suspeita de uma substância tóxica. Cada lugar por onde ele passou foi fechado. Os investigadores usaram roupas especiais e, mesmo assim, 2 deles chegaram a ser internados com mal-estar. O Reino Unido compara esse caso ao de outro ex-espião russo. Em 2006, Alexander Litvinenko bebeu um chá envenenado com material radioativo aqui nesse hotel em Londres. Ele era um crítico severo do governo Vladimir Putin. Litvinenko definhou num hospital em Londres e morreu. Uma investigação britânica apontou que ele foi assassinado, provavelmente com a aprovação do presidente russo. A Rússia negou as acusações da época e as de agora. O porta-voz do Kremlin falou hoje que a notícia... Vão ficar muito quentes de novo. Olha só, no Rio de Janeiro, máxima de 32 graus, aqui em São Paulo, 29, em Florianópolis, 28 graus. Bom, estão faltando 15 dias para o verão terminar. No outono a gente vai começar a falar com mais frequência de nevoeiro. Hoje já teve no Aeroporto Internacional Afonso Pena, no Paraná. E amanhã pode ter de novo nessa área destacada aqui, inclusive em Porto Alegre e também em Foz do Iguaçu. E até o fim do verão vai ter pouca chuva na região sul, também aqui em São Paulo, em grande parte do Nordeste. Agora, em compensação, a chuvarada vai se concentrar nessas áreas em rosa. Olha, região norte, principalmente sul da Amazônia, Nordeste, principalmente Bahia, Centro-Oeste, Mato Grosso e Goiás, e no Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Todos esses estados aí estão no caminho das águas de março. Bonner. Muito obrigado, Eliana, mais uma vez. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. 2 pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um caminhão hoje de manhã em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. O caminhão betoneira tombou e atingiu a lateral do ônibus. Um passageiro morreu na hora. O motorista do ônibus foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu. O do caminhão e mais 31 pessoas ficaram feridos. Um hábito muito perigoso dos motoristas nas nossas cidades está provocando acidentes também nas estradas brasileiras.
Um motorista de ônibus dividido entre dirigir e usar o celular. O motorista transportava 37 passageiros na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. No interior de Goiás, esse outro motorista de ônibus de viagem tira as duas mãos do volante por 6 segundos para digitar. Nas estradas brasileiras, motoristas não largam mais o aparelho. Entre o vai e vem, conversam enquanto dirigem. A gente vê demais isso aí. O cara não presta atenção, não dá seta, é muito arriscado. Este motoqueiro usa o celular entre as pernas enquanto pilota. E este outro parecia fazer uma selfie ou estava checando uma mensagem. Na BR-153, no Tocantins, 3 mulheres morreram ao bater o carro num caminhão. Momentos antes da batida, uma das passageiras do carro gravou um vídeo. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que a motorista tenha se distraído, perdido o controle e invadido a pista contrária. Ali na estrada, os veículos desenvolvem uma velocidade maior que na cidade. E isso deixa o celular ainda mais perigoso. Uma pesquisa feita com motoristas brasileiros mostrou que metade admite usar o celular enquanto dirige. Entre as principais desculpas estão aplicativos de música e localização e ligações telefônicas urgentes. Situações que só deveriam acontecer com o carro assim, parado. 4 segundos ele faz 100 metros.